temos um dinheiro, sim, suficiente para investir em bons jogadores. Se nós não tivéssemos propostas altíssimas para Rony não ter sido feito, 30 milhões no Soteldo não teria acontecido e não teria sondado esses nomes absurdos, como foi falado antes da Copa do Mundo. Tá aflorado o torcedor, mas também que o Fluminense já não tá mais com o pires na mão como estava, né? Então, assim, eu ouvi uma vez um dirigente falando, cara, tua mãe tá internada com uma doença grave no hospital particular. O Henrique, até hoje a gente vai ficar chateado. Até hoje a gente fica puto, né? Então, assim, se ele, volta a falar, se ele vender por 30 milhões em diante, a gente vai ficar muito chateado pela saída do Ares, mas vamos entender que foi uma negociação acima do valor da expectativa. Se a expectativa é 20, 22, 25, cara, tem que ser acima, não tem jeito. Ele pode ficar chateado. Cara, você quer sair? Cara, meu valor mínimo é 30 milhões. Vai lá e convença o pessoal do Wolverhampton. Tem que dar 30 milhões, pô. Senão você não sai, Ares. Você é o maior salário do meu elenco, eu não vou te liberar o melhor jogador que eu tenho aqui. Entendeu? Pô, por um valor que a gente sabe que ele vai ter que dividir na metade. Cara, eu acho que... Eu concordo com tudo que o Dedé tá falando. Eu acho que o Fluminense, apesar de não ser uma empresa ali, né, com fins lucrativos, tem que pensar no dele também. É óbvio que o Aras ajudou muito o Fluminense campeão da Libertadores, a ser bicampeão carioca, a não cair no ano passado, a fazer a Copa do Mundo de Clubes que fez. Mas, cara, o Fluminense não pode tirar do dele pra dar pra um jogador, é óbvio. Só que isso já aconteceu outras vezes. O preço do Nino, gente, beleza, ele tava no final de contrato loucura, ali, tava... É uma loucura, é uma loucura. Ele tava no final de contrato, dava pra entender, não quis renovar, beleza. O preço do Nino é uma loucura. O André sai por um valor que, pra mim, não é que foi baixo, mas é que o André vale muito mais do que ele saiu, por exemplo. Eu acho, se eu for dar um palpite aqui, que se o Aras realmente for vendido, a gente vai ficar puto. Vai ser por um valor que a gente vai ficar puto. Se a gente tá colocando, ainda mais a gente tá colocando esse valor lá em cima, cara, de 40, de 30 milhões, eu acho que não chega nisso. Pro Mário, pra diretoria do Fluminense, num geral, lá dentro, eu acho que é tão importante essa questão Cauã, de puta saber... a gente já tá, Cauã. Puta, a gente já tá só de sondar, né, Dedé? Mas tem que diminuir o tamanho... A gente vai ficar puto de qualquer forma, né? Dessa parada aí, entendeu? Mas eu acho que o valor não vai ser um valor satisfatório pra gente, mas pro Mário, não sei se ele fica tão preocupado, não sei, desse clima de família, cara, do Aras ficar puto, de, pô, chegou uma proposta de 18 milhões e ele não quis me vender. E ele sabe que é o maior sonho da minha vida, entendeu? De ficar um clima meio chato, não sei, mas... Deixa eu fazer uma pergunta, Esther. É uma discussão mais pra frente, né, obviamente. A gente não quer que o Aras saia e não tem nem proposta ainda. Pode falar, tem notícia? Primeiro, o lembrete pra galera, pô. Não tem nenhum sócio aqui, mas o Pix tá liberado, gente. É isso. Os sócios estão na audiência e estão de olho no Pix aí, tá liberado, tá? Não é porque não tem nenhum deles aqui que a gente não vai ler. Pelo contrário, vamos ler todos. Participem conosco. Os Pix e também Superchat a gente vai ler daqui a pouco. Isso. Hoje, tá, te fazer uma pergunta, já sofrendo por antecedência. Se o Aras sair, o Fluminense tem que gastar uma boleta em algum jogador grande, né? Não dá pra passar mais uma janela sem um reforço de peso, né? Cara, é difícil isso daí, tá? Realmente eu concordo com você. Não dá pra sair o Aras e chegar um jogador do Juventude que disputa a vaga ali no meio de campo da Série B. O Lucas Barbosa, né, da vida. Um abraço pro Juventude aí, a galera da Papuda. Não dá, assim, mas assim, cara, eu fico tentando ser esperançosa, pensando, cara, o Aras vai sair, mas ou seja, o Aras vai sair por um bom preço, ou o Aras vai sair, mas pelo menos vai ter um reforço à altura, uma reposição à altura. Mas é muito difícil pensar, porque tudo que a gente vem vendo até agora não deixa eu sonhar muito com isso, né? Racionalmente falando, assim. Mas é claro, cara, o Aras saindo tem que ver um nome de peso. E nome de peso não só de visibilidade, mas de técnica mesmo, né? Tecnicamente falando, custa caro. E aí tem que abrir o cofre, tem que abrir o bolso e tem que ver o quanto que a diretoria tá a fim de investir nesses jogadores, né? Porque eu acho que esse ano a gente foi pego por uma hipocrisia muito grande da diretoria, talvez de não ter condições de investir em tais jogadores, mas aí do nada aparece 50 milhões para investir no Rony, aí do nada aparece 30 milhões para investir no Soteldo, aí do nada vem o Mário falando em podcast que sondou o Neymar e o Neymar confirma isso. Então, assim, cara, acho que o dinheiro existe, só tem que saber como que eles vão investir isso, porque acho que agora o torcedor e todo mundo que tá vendo o Fluminense já passou daquela fase do tipo, o Fluminense não tem dinheiro, o Fluminense tem que ficar sambando ali, rebolando pra ver como é que vai gastar o que ele tem. Cara, o Fluminense tem dinheiro, claro que não é exorbitante como o Flamengo, Palmeiras e Botafogo, que são clubes que são muito mais ricos que nós, mas nós temos um dinheiro, sim, suficiente para investir em bons jogadores. Se nós não tivéssemos propostas altíssimas para Rony não ter sido feito, 30 milhões no Soteldo não teria acontecido e
não teria sondado esses nomes absurdos, como foi falado antes da Copa do Mundo de Clubes. Então, assim, isso vai ser mais um problema, mais uma revolta. E, cara, a saída do Arias, ela não só vai gerar essa coisa no torcedor, né? Essa ansiedade e essa revolta pelo valor, ou sei lá o que for, só pela saída, não. A saída do Arias, ela vai desencadear diversas questões do torcedor com o clube. Seja por quem vai repor, seja de quanto vai sair. Então, assim, cara, realmente, se for vendido, tem que ser vendido de uma forma muito, assim, cautelosa, porque, cara, a torcida pode se revoltar facilmente em um piscar de olhos, dependendo das situações que acontecerem, né? Porque a gente já viu... Disso... Pode falar, Dedé. Não, desculpa, pode concluir pra gente ter acabado, perdão. Não, eu falei que sim, que é o que a gente vê acontecendo e a gente já viu a torcida ficar com o pé atrás com a diretoria, com tudo que vem acontecendo em relação a vender jogadores e, cara, o Arias, choquei que o Arias não tem uma idade absurda pra... Ele é novo, mas não é tanto pra Europa como a gente pensa, né, pra voltar talvez, mas como a gente viu o Luiz Henrique voltando pro Botafogo e se tornando o ídolo do Botafogo, conquistando Libertadores, Brasileirão, isso é o que revolta o torcedor, né, você vende a preço de banana, depois você vê um outro clube comprando por um valor absurdo, e você vê o seu jogador brilhando de uma outra forma. Assim como a gente viu o João Pedro também no Chelsea ontem, eliminando a gente. O futebol é muito cruel às vezes, né? Então acho que isso gera ainda mais uma ansiedade e uma frustração no torcedor. Tem um detalhe importante, no final do ano tem eleição. No final do ano tem eleição, né? E a saída do Arias, se ele não for para um valor satisfatório, todos os concorrentes do Mário vão atacar de forma correta, tá? Porque assim, a única maneira da situação se defender numa eventual saída do Arias é que seja um valor justo para o clube. Ninguém ficou chateado com a venda do André financeiramente. Foi uma venda boa. Foi uma venda boa, né? Então, assim, a gente não queria que o André saísse e tal. A do Nino, já foi falado aqui, mas o do André não viu o valor do André, não foi uma venda ruim, né? O próprio Cauã Elias, apesar de ser um jovem, né? Também não foi uma venda péssima, né? Foi uma venda que a gente pode, pô, tá. Agora o Arias, se o Arias sair por um valor que a gente entenda, de um modo geral, gente, aqui eu não estou analisando só, eu estou analisando, claro, o lado do torcedor, meu lado está aflorado, o torcedor, mas também que o Fluminense já não está mais com o Pires na mão como estava, né? Então, assim, eu ouvi uma vez um dirigente falando, cara, tua mãe está internada com uma doença grave no hospital particular. Se você não vender teu melhor patrimônio, tua mãe vai morrer. O que tu faz? Isso eu ouvi de um dirigente. Então, hoje não está mais assim. Hoje não está mais nesse formato. É mérito também da diretoria? É mérito, porque ela pegou de um jeito e tá de outro, beleza. Não vou ficar aqui só dando uma retada. Mas assim, se o valor não for satisfatório, toda a ira vai se voltar, porque, volto a falar, é o maior jogador do Fluminense dos últimos 3 anos. Voltar de 23 para cá, 22 para cá. Entendeu? Então assim, tem que ser um valor que a gente possa ficar puto porque vai perder ele, mas entendendo que é um clube que precisa seguir no caminho, mas um valor satisfatório, né? Ô Rafa, o dinheiro da premiação do Mundial, ele de alguma forma conforta, né, o torcedor do Fluminense, porque o Fluminense vai ter algo em caixa, sei lá, para fazer alguma loucura, algo do tipo, ainda vai ter o dinheiro da venda do Arias. É uma pergunta parecida com a da Esther, mas ela é um pouco mais específica. Você acha que tem chance do Mário fazer alguma loucura vendendo o Arias? Sim, Arias vendido, o Fluminense, assim, a torcida vai começar a cobrar muito, o valor não foi tão alto assim, precisa de uma reposição à altura. Você acha que pode vir alguma loucura? Sei lá, tipo um Malcom da vida, que recebe rios de dinheiro, acho que ele ganha 10 milhões de reais na Arábia, obviamente que no Brasil ele ia reduzir bastante o salário, mas é um jogador que está valorizado também, é um jogador que no Brasil receberia bastante dinheiro. Você acha que o nome desse porte chegaria no Fluminense? Eu acho que sim, cara. Eu acho que principalmente pelo fato que o Dedé lembrou muito bem. Ano eleitoral. A SAF, pelo visto, ficou para 2026. Ficou para pelo menos 26, no caso, né? Então, é muito provável imaginar, muito confortável imaginar que a gente vai começar 2026 com o Matheus Montenegro presidente. Só que, para isso, ele tem que ganhar a eleição. E para ganhar a eleição, tem que ter voto, né? Vender o Arias por um valor muito abaixo. E, na verdade, acho que vender o Arias por qualquer valor, acho que já seria uma crítica absurda. A não ser que fosse, sei lá, 30 milhões de euros, de fato. Mas qualquer coisa na casa de 20 e pouco já seria muita crítica. E não repor ele num nível alto, acho que seria correr um risco eleitoral aí. Então, cara, não só o Malcom, você citou o Malcom, mas, cara, Roger Guedes, sonho antigo, não duvido. Richarlison, sonho antigo, não duvido. É porque o Firmino é muito mais caro do que esses, né? Mas um nome nessa prateleira do que a gente tá falando, não duvido. A galera aí do chat falou de trazer o Luiz Henrique de volta. É porque ele acabou de sair de novo, né? Mas
de tentar um cara desse também, eu não duvidaria não, cara. Eu acho que é bem possível essa reposição pro Arias. Eu acho que um nome de peso vai vir de uma hora ou outra. Mas se o Arias sair, esse nome eu tenho certeza que vai vir pra posição do Arias. Ô Dedé,